E aí, meu povo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma temporada do Conhecendo Minha Residência podcast, nosso podcast com residentes e ex-residentes, que tem o objetivo de fazer com que você possa conhecer melhor as diferentes residências aí espalhadas pelo Brasil. E, claro, com certeza, conhecer histórias de diferentes nutricionistas aí para nos inspirar. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre Hospital das Clínicas da USP, mais especificamente sobre o programa de residência em urgência e trauma. E para falar sobre ele, eu convidei a Daniele Ferreira de Alcântara, que tem 23 anos, ela é de São Paulo, concluiu a graduação em nutrição em 2023 pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ela foi aprovada em segundo lugar no processo seletivo aí da Unesp, né, em 2024. Então, ela foi graduada em 2023 e foi aprovada na residência no ano de 2024. Ela foi nossa aluna da comunidade MDA, o nosso preparatório aí para concursos e residências, e atualmente ela está no R2 do programa de residência em urgência e trauma do Hospital das Clínicas da USP. Vou colocar ela agora aqui na tela para conversar um pouquinho com a gente. Daniele, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você tenha aceitado o convite e já quero que você comece aí se apresentando um pouquinho melhor, falando um pouquinho da sua história, como é que foi a sua história aí na nutrição até chegar nesse momento aí da residência multiprofissional. Oi, gente. Oi, Rick. É um prazer estar aqui com vocês e receber esse convite. Veio bem antes do que eu esperava, até, né? Bom, como a Rick falou, eu tenho 23 anos, sou aqui de São Paulo. Eu me formei na Cruzeiro do Sul e assim que eu me formei, eu já acabei entrando na residência de urgência e trauma. A nutrição, ela entrou na minha vida de uma forma meio conturbada, eu diria assim, né? Quando eu era adolescente, o meu pai, ele descobriu que tinha hipertensão e cálculos renais também. Então, ali com 15 anos, eu comecei a pesquisar formas que dava para resolver esse problema dele, ou tentar ajudar ele, né? E aí, bem ali no comecinho, eu acabei descobrindo a nutrição, e quando estava no final do ensino médio, eu acabei optando por fazer a faculdade de nutrição. Eu não entrei direto que eu saí do ensino médio, eu entrei um ano depois, porque eu comecei a trabalhar, e aí, desde então, a gente veio parar aqui no programa de urgência e trauma. Como foi que você conheceu assim a residência? Você estava na faculdade e aí, quando estava terminando, é que você ouviu falar na residência multiprofissional. Como foi isso? Você da nutrição partir para a residência? Bom, na faculdade mesmo, ninguém nunca falou nada sobre residência, nenhum professor comentava, então era uma coisa que, assim, ninguém da minha sala sabia, né? Eu comecei a ir atrás de alguma coisa porque eu sabia que eu queria ir para a área hospitalar no começo, né? E eu me identificava muito com algumas disciplinas de dietoterapia, fisiopatologia da nutrição, e eu queria começar atuando nessa área, né? E aí eu comecei a pesquisar algumas vagas de nutrição na época que tinha disponível em várias plataformas para ter uma noção mais ou menos do que precisaria para quando eu saísse da faculdade eu entrar na área hospitalar, né? E muitas dessas vagas pediam pós-graduação, especialização ou residência. Aí eu olhei e eu fiquei, meu Deus, o que que é isso, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, quando passou um tempo, meio que seu perfil apareceu para mim no Instagram. E aí eu acabei me interessando, fui vendo os posts que você fazia sobre residência, e eu acabei achando que era um bom caminho para mim ali depois da faculdade. Que massa! Realmente tem muita gente que acaba conhecendo a residência só no finalzinho, né? Comigo foi assim também, e eu acho que foi assim um brilho nos olhos, porque quem quer entrar na parte hospitalar, às vezes tem esse medo, né? Concurso acaba sendo um pouco mais difícil, ele um pouco mais demorado, um caminho mais longo, e a residência, quando aparece, é uma grande oportunidade, né? E como é que foi Sim. para você escolher essa residência multiprofissional, esse programa de residência? Quando eu comecei a ver aí sobre residência, eu estava, acho que no terceiro ano da faculdade, né? E aí eu não sabia ao certo para que área eu ia. As provas que eu pesquisava, né, que eu olhava, a maioria era de paciente crítico. Então eu acreditava que eu ia acabar me inscrevendo para uma prova de paciente crítico, né?
e fui estudando com base nisso para passar na prova. Só que quando eu fui fazer a minha inscrição, eu me inscrevi em 2 processos seletivos diferentes, né? Que foi para entrar no Hospital das Clínicas e também para fazer parte do Sírio-Libanês. E aí, no Sírio-Libanês tinha a opção de paciente crítico que eu coloquei lá, que era a que eu queria. Só que quando foi para me inscrever do Hospital das Clínicas, eu pensei, por que não tentar outras áreas, né? E aí eu fiquei em dúvida entre neonatologia. Na faculdade eu tinha feito um estágio de neo e eu amei assim a área de neonatologia, mas alguma coisa ali na hora de fazer a inscrição me fez mudar de ideia. Eu acho que eu precisava fortalecer um pouco meu coração antes de ir para a área de neonatologia, porque senão eu não ia aguentar, né? E aí eu sempre gostei muito da parte de doença crônica, de ver várias patologias diferentes, e eu acreditei que no programa de urgência e trauma eu ia acabar vendo isso. Porque no trauma acaba que muitos pacientes que vêm pra gente, eles têm diversas comorbidades, né? Então, acho que foi uma das escolhas que me fez decidir urgência e trauma em si. Perfeito, maravilha. E Daniele, como é que foi se preparar para o processo seletivo da residência, né? Antes da gente falar sobre a residência em si, tem essa parte, e essa parte é o que a galera fica se perguntando, como é que eu faço, que dicas, né, eu posso ter. Então, compartilha um pouquinho como é que foi a tua experiência com a preparação para a residência. Eu admito que eu comecei bem perdida no começo, porque eu fui iniciar meus estudos ali para residência quando eu estava no último ano da faculdade, né? E eu comecei a seguir dicas que você postava no seu Instagram, falando para ver provas antigas e tudo mais, até porque a do HC não tinha aqueles materiais, né, que você deveria seguir, quais disciplinas. Então, eu acabei indo estudando provas anteriores para poder me preparar. E ali, com base nisso, eu ia vendo o que eu tinha mais dificuldade, o que eu não tinha, o que eu precisava dar uma revisada ou focar mais a fundo, né? E aí foi passando um tempo, eu fui tentando estudar, mas ainda muito perdida. E eu tinha também alguns materiais seus, alguns eu acabei perdendo porque eu troquei de computador. E aí foi o caos. Mas passou um tempo, aí você abriu a comunidade, né? Aí eu falei, meu, eu acho que agora é a chance para eu poder entrar, porque era isso que eu estava precisando, de uma plataforma, alguma coisa assim, que eu pudesse, de fato, estudar com mais foco, sabe? E ninguém na minha vivência tinha passado por um processo seletivo de residência ou coisa do tipo, e quem tinha passado, feito nessas provas, nunca tinha passado. Então, foi assim, muito complicado. Aí eu entrei na plataforma, na época eu estava até desempregada, meu noivo me ajudou muito nisso, na questão de pegar o curso. E aí eu comecei a ter mais foco para estudar em si. Eu lembro que até na época eu te mandei uma foto da minha parede que tinha vários post-its. Tudo que tinha recomendação, eu escrevia no post-it, anotava e colava na parede. Para todos os dias, quando eu acordar, eu olhar para aquilo ali e eu decorar. Eu lembro que até uma dica que tem em uma das aulas da comunidade MDA, logo no começo em nutrição básica, eu já oriento, galera, coloca na parede do escritório, coloca na parede do banheiro, onde for, para você aprender o quanto mais aí as recomendações. Sim, e foi o que acabou funcionando para mim, porque às vezes eu estava deitada na minha cama, eu olhava, é verdade, tenho que lembrar essa recomendação, e aí eu focava muito nisso. E aí eu fui colando na parede essas coisas, fazendo anotação, sempre estudando as provas, fazendo aquelas dicas práticas também que você fala de ir puxando setinha, escrevendo na questão, para não errar. E acabou que deu muito Simulativo, né, certo isso. basicamente. Isso. Aí fui analisando as provas, vendo tudo que eu tinha que estudar, o que eu precisava focar mais, e me ajudou, porque querendo ou não, na faculdade a gente não aprofunda tanto assim, né, nesses conteúdos. E resolução de questões, né? Então, a diferença da faculdade para a preparação na residência é que você tem contato com os assuntos, mas muitas vezes você não sabe como cai ali na prova. Então, essa questão de você analisar as provas anteriores, de você responder muitas questões, fazer esse estudativo, faz muita diferença, né, para a aprovação. Sim. Tu acha que essa seria a dica principal? Qual dica principal tu daria para a galera que quer se preparar para essa prova em específico? Para essa prova, eu faria exatamente o que eu fiz, essa questão de sempre analisar, porque assim você consegue ter uma base. Às vezes algum assunto já caiu várias vezes, eles vão trocar. Eu estava até olhando a prova desse ano, e tipo, eles trocaram totalmente as referências. Então, no ano que eu fiz, era tipo Braskem, essas coisas, e esse ano já foi outro tipo de referência. Então, acho que se você estudar, você ver certinho o que caiu muito com frequência ou o que caiu pouco, funciona muito.
E é uma dica bacana isso que você falou das referências, de se atentar a isso, porque essa seleção em específico, ela gosta bastante de cobrar tal qual ali como está na referência, Sim. né? Até colocar nos próprios enunciados. Então, essa dica aí também é muito boa. Sim. Daniele, agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Passar, estudar ali para o processo seletivo, você já deu as dicas e tudo mais, mas como é que foi passar pelo processo seletivo em si? A gente sabe que tem as fases ali, aí tem o perrengue do estudo, né, que você já contou, tem também a parte do currículo. Como é que foi passar por essas duas fases, assim, até chegar na aprovação? Olha, para mim, primeiro foi o processo de escolher qual prova eu faria, né? Qual processo seletivo eu ia passar. Porque, como eu falei, eu trabalhei durante a faculdade, então, questão de análise curricular, eu não ia ter quase nada, praticamente, assim. Porque eu não tive como fazer uma monitoria ou essas coisas que eu via muito que você falava, né? Que nos editais eles pediam e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu escolhi uma prova que tinha análise curricular, mas já sabendo que talvez eu se a mesma minha nota sendo muito boa, eu não teria talvez uma chance, e procurei uma que não tivesse essa análise curricular, que foi, no caso, a do Hospital das Clínicas. Então, eu acredito que a do Hospital das Clínicas foi mais tranquilo, esse processo, justamente por não ter uma análise curricular. Então, você faz a prova e vai depender de você, do que você estudou, mas é muita pressão também na hora que você vai estudar, né? Aham. Então, foi um pouquinho complicado nessa parte. No dia da prova, eu lembro que eu tava muito nervosa mesmo. Mas assim, pra mim, é aquela coisa, eu acredito que quando é pra ser, vai ser, né? E seja coincidência ou não, tudo o que eu tinha colado no post-it na parede foi caiu na prova. Inclusive, da questão dissertativa também, eu fui lendo no carro, vendo o post-it. Então, eu tirei foto e eu vi as referências sobre a questão em si. E quando eu abri a questão dissertativa, que eu vi que era aquilo que eu estava vendo no carro, eu falei, cara, se não for para ser minha, eu não sei o que que é então, porque realmente Foi um sinal de tudo, Deus que é para ser sua vaga. sim, e, tipo, tudo tava ali, tudo que eu estudei tava ali nas referências, no que foi cobrado, então eu fiquei muito feliz por isso, mas fica aquela insegurança, né, que você sai da prova, será que eu acertei mesmo? Tava muito fácil ou o que foi que aconteceu? Mas aí depois, acho que a parte mais complicada foi só esperar, né, literalmente sair o resultado, que você fica naquela aflição. Aproveita e me conta um pouquinho em relação a essa dissertativa, porque querendo ou não, é um pouquinho diferente, né? Tem as questões objetivas, tem a parte da dissertativa. Sim. O que é que você diria assim que ajudou bastante a te ajudar a responder a dissertativa? Teve isso, né? De ter ali no momento que você estava revisando, mas como é que foi se preparar antes para isso? Então, a parte da dissertativa eu também peguei das provas anteriores. Eu vi mais ou menos como era, né, que eles cobravam, e eu ia tentando. Às vezes era uma questão que não era dissertativa, né, que era de alternativa, e eu pensava, nossa, o que que eu poderia colocar se fosse uma questão dissertativa? E eu ia tentando escrever, né? E às vezes sem nem saber se estava certo ou errado, ou depois que eu estudava esses conteúdos, eu sempre fazia um resuminho com essas recomendações, coisas que eram importantes, né, para o tratamento de algumas doenças, e funcionou bastante. Quando chegou na hora da prova que caiu, se eu não me engano, eu não lembro se era uma questão de bariátrica, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas caiu exatamente a referência que eu estudei, e eu não sei se foi sorte, foi destino, mas aí a gente Mas aí deu tudo certo, né? deu E tudo certo aí no final. passou, como é que foi receber o resultado? Ah, foi uma loucura. Eu lembro que saiu bem antecipado o resultado, só que eu não vi. Então, eu passei a virada do ano agoniada, sem saber se eu tinha passado ou não. Porque tinha saído, acho que a prévia, a classificação prévia, e eu vi que eu tava em quinto lugar, mais ou menos. E aí, a definitiva saiu na virada do ano e eu só fui ver, acho que uns 5 dias depois. Então, na hora que eu vi, eu comecei a gritar, e minha mãe veio desesperada. Ai, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu passei. Aí ela, é Não teve sério? como se controlar, né? Você sai gritando, Não pulando, a consegui. emoção é muito grande. Sim, eu saí gritando igual uma doida. Eu fiquei vendo. Aí, na hora que eu vi ainda que foi em segundo lugar, porque eu esperava se eu fosse passar em um terceiro, porque eu nunca tive histórico bom em prova, assim, sabe? Enem, essas coisas. Eu nunca fui muito boa. E aí, quando eu vi que eu passei em segundo lugar, eu tive um surto, assim. Eu gritei, eles vieram, meu pai e minha mãe veio tudo correndo pra ver o que estava acontecendo. E eles ficaram muito felizes também, porque eles viram tanto que eu estudei pra passar, né? Perfeito.
E, Daniele, agora sim, falamos sobre preparação, agora vamos falar sobre residência em si. Como é que foi Sim. começar na residência? Assim, teu primeiro contato, tuas primeiras experiências, como é que foi esse início? Assim, eu saí da faculdade, então eu fui direto para residência. Eu meio que nunca tinha atuado ali como nutricionista mesmo, né? Só nos estágios. Então, foi um baque de realidade no começo, ainda mais porque quando a gente fala de hospital das clínicas, são casos muito peculiares que você vê, coisas que você nunca viu assim na sua vida. Então, foi um baque assim no começo. A gente teve primeira semana de treinamento, foi bem recebida e tudo mais. Mas quando você vai de fato ali, eu nunca tinha atendido um paciente, né? Então a gente passa pelo ciclo, às vezes, de ambulatório, que foi o meu primeiro, e para eu sentar cara a cara assim com o paciente, sem nunca ter atendido ninguém, sabe? Então, para mim, foi um processo de adaptação e também de criar mais confiança, né? De saber que eu sou nutricionista e que eu estava ali me especializando, mas que eu tenho as minhas responsabilidades, que eu não precisava ter medo, porque no fim eu estava ali para atender essas pessoas e elas confiavam em mim, porque eu estava ali justamente por isso. Então, foi um processo de adaptação, assim. Perfeito. E como é que é assim a rotina na sua residência? Fala um pouquinho de forma geral, primeiro. Como é que é a carga horária? Como é que funcionam os plantões? Se tem plantão de final de semana? Como é a distribuição de carga horária prática e teórica? Tem algum momento que vocês vão para casa? Conta um pouquinho dessa parte. Bom, vamos lá. A gente faz 60 horas semanais, né? Então, é das 7 da manhã até as 7 da noite. De segunda a sexta-feira, a gente tem que fazer 2 plantões por final de semana, e esses plantões têm uma carga horária de 9 horas, mais ou menos. E aí você pode escolher se você vai fazer um no sábado ou no domingo, só não pode ultrapassar os 7 dias, né? E aí, na semana que você faz o plantão, você pega folga no meio da semana. Que mais? Fala sobre a distribuição de carga horária prática e teórica, se tem algum momento que vocês fazem atividades teóricas, aulas, essa rotina assim do dia a dia. A 80% é na prática, né? E aí, geralmente, a gente tem aulas fixas no meio de semana, geralmente de terça-feira, em que as nutricionistas ou convidados, né, que elas procuram pra gente, até os próprios residentes, às vezes, pra gente fazer discussão de caso das clínicas que a gente tá. Então, toda terça-feira a gente tem essas aulas, né? Ali dura cerca de 1 hora e meia, mais ou menos, essas aulas. E no R1 a gente passa por disciplinas online. Então, geralmente, de sexta a gente fica em casa, porque essas disciplinas são online. Aí, quando chega mais pro final da R1, elas acabam e a gente fica só com essas aulas, mesmo que as nutricionistas dão pra gente. Também tem a possibilidade de ver aulas da MTN, né? Que é o pessoal da nutrologia, então, às vezes, de segunda, eles convidam a gente para ver as aulas e a gente pode participar também. Massa. E como é na prática, assim, um dia como residente de urgência e trauma do HC da USP? Conta assim, o que que você faz? Desde a hora que você chega até a hora que você vai embora. Tá. A gente, geralmente, quando a gente chega, a gente tem que fazer a liberação no café da manhã das nossas clínicas, né? Então, o residente fica responsável por 2 clínicas. Então, a gente pega, faz essa liberação, confere com o copeiro, verifica jejum nas clínicas, né? E tudo mais. Depois, a gente faz adaptações do cardápio, você sempre conversa com os pacientes, então você sabe o que eles comem, o que eles não comem, né? Aí, depois disso, a gente foca mais em avaliar os pacientes, passar visita. Dependendo da clínica, a gente tem reuniões multi, né? Que dependendo também da clínica, é beira-leito, ou a gente vai ali na sala e se reúne com outros profissionais. E tem essas reuniões aí toda semana também. Aí o dia é mais focado nisso, em fazer antropometria, triagem, visitar os pacientes. E é mais isso. Fazer as condutas nutricionais, né? Isso, Quais são os isso. casos que vocês costumam pegar? Você disse, né? Ah, ali no HC da USP tem algumas coisas que são bem peculiares e tudo mais. O que é que vocês costumam atender por lá? Quais conteúdos, digamos assim, que você precisa resgatar da sua cabeça para tratar ali os pacientes? Sim. Ó, geralmente são muitos pacientes que têm muitas comorbidades ao mesmo tempo. Então, se você quer ver uma parte de doença crônica, é interessante no urgência e trauma, porque todo mundo que tá ali tem muitas coisas. A gente pega clínicas de retaguarda também. Então, pacientes no pós-trauma, eles ficam nessas clínicas de retaguarda. Eu fiquei em uma que era da neuro.
Então, pacientes que tiveram trauma crânioencefálico, né, que estão ali no pós-recuperação, você acompanha também. O PS, de forma geral, né, que aí é tudo misturado no PS, né, no R1, pelo menos. E, deixa eu ver, agora eu tô passando numa clínica de plástica e cirurgia de cabeça e pescoço e parede abdominal. Então, a gente tem essas especificações, às vezes, dependendo do programa. Bacana. Você falou agora, né, que está rodando nesse momento em X local. Me conta um pouquinho Isso. dessa divisão. Por exemplo, você entrou na residência e aí você começou rodando em tal lugar, depois você foi para tal lugar. Conta assim para a gente meio que estabelecer como é que funcionam as divisões aí no hospital. Lá, a parte da nutrição divide em 4 ciclos de 3 meses. Então, a gente passa 3 meses nessas clínicas que a gente fica responsável. O meu primeiro ciclo foi no ambulatório, então passei 3 meses lá no ambulatório, né, no PAMB que a gente fala, e aí eu atendia diversas coisas. Eu fazia o NAD, né, que era a visita domiciliar, passei por ambulatório de doença renal crônica, na diálise, clínica cirúrgica, então a gente, do trauma, vê de tudo um pouquinho, né? Depois que eu saí do ambulatório, que eu passei esses 3 meses, aí eu fui para essa UTI de retaguarda da neuro e também para uma retaguarda do PS. Então, eu via bastante essas questões no pós-trauma, né? Que aí a gente primeiro tem o contato no pós, depois ali no momento imediato, agora no R2, né? Quando passa para o terceiro ciclo, eu fui para o PS, e o PS do HC, ele é gigante. Então, a gente fica responsável por muitos pacientes ao mesmo tempo, tem muita prevalência de doença crônica por lá. E o último, agora que eu tô, é cabeça e pescoço, parede abdominal e plástica. Você está agora no comecinho do R2, não é isso? A gente vai começar a passar nas clínicas agora em março. Pronto. Você sabe como é que seriam os rodízios do R2? Tu tem uma noção? Alguém já te falou? Porque eu sei que você ainda vai passar, né? Mas você tem mais ou menos essa noção do que um R2 vai ver? Geralmente os R2 ficam em UTIs ou em clínicas mais complexas, né? No R1 a gente primeiro aprende a lidar com tudo isso para depois a gente ir para algo que é mais complexo. Aqui agora acho que a gente vai passar na UTI do trauma, se eu não me engano, tem alguma coisa de clínica médica, e tem outras UTIs espalhadas pelo hospital que ainda não sei muito bem te informar, né? Porque eles ainda estão dividindo, então eu ainda não tenho essa informação certinha. Mas geralmente é UTI, e aí a gente vai ter o contato mais direto com esses pacientes de trauma mesmo. Perfeito, já dá para ter uma ótima noção, né? Entender o que vocês veem mais. Sim. Outra pergunta que eu quero te fazer: como é que é ser residente de urgência e trauma, especificamente? Digamos assim, eu gosto muito de ser residente de urgência e trauma por conta disso e disso. Compartilhe um pouquinho disso para mim. Eu gosto de ser residente de urgência e trauma porque a gente vê de tudo. Não é uma especialidade que você fica fixo em algo, sabe? Você tem a oportunidade de ver muitos casos diferentes, igual eu falei. Então, você acompanha ao mesmo tempo um paciente da neuro, outro da cardio, outro da pneumo, e você vai acompanhando assim ao mesmo tempo. Você tem choques de realidade o tempo inteiro, mas às vezes conversando entre nossos outros colegas de outros programas, por exemplo, eles não veem as mesmas coisas que a gente, e que a gente acha comum, né? Mas eu acho legal por conta disso. Você tem a oportunidade de ver de tudo mesmo. Então, é diferente de você pegar uma especialização ali em nefro ou em clínica, né? Que você fica mais focado naquilo. Perfeito. Daniele, agora me diz assim: você teve a experiência até aqui, passou um ano inteiro já na residência, né? Vai fazer o R2 agora. Mas até então, qual foi a melhor experiência que você teve como residente? Pode ser bem prático, assim, um caso X que você pegou, uma situação que você viveu, algo que você, assim, não vai esquecer como residente. Nossa, eu já vi umas coisas assim bem feias, eu posso dizer. Então, foram experiências assim que me deram esse choque, sabe? Eu aprendi a fazer bastante coisa, eu acredito. Eu aprendi a calcular dieta integral, que era uma coisa assim que eu nunca tive conhecimento na faculdade. E lá eu pude fazer isso, sabe? Eu queria muito ter acompanhado alguma cirurgia, mas eu ainda não consegui esse feito. Mas, Mas de vai dar forma certo, geral, né, daqui no final. quem sabe daqui para o final a gente consiga, né?
Você acha Mas que tem que ser assim, muito forte para ser residente de urgência e trauma por conta da acho, situação dos casos? eu acho que sim. É igual eu falei, eu não fui para a NEL porque eu queria me fortalecer. Acabei tendo que me fortalecer na marra. É, assim, você tem que ter bastante psicológico também para não se envolver com as histórias que você vê por ali, entende? Então, você tem que preparar seu psicológico, colocar ele no lugar e saber se eu tô ali para trabalhar, eu não tô para me envolver nas histórias. Óbvio que você não vai deixar de ser um ser humano, claro, às vezes você vai ficar mexida, mas tem essas partes assim que são mais difíceis. Oh, então, quem está assistindo quer essa residência, já vai se preparando aí anteriormente, né? Porque É. realmente devem ser grandes, grandes casos, grandes experiências aí. Outra pergunta que eu quero te fazer. Em relação a experiências externas, existem experiências externas, por exemplo, tem residências por aí que o aluno, né, o residente, ele passa a maior parte do tempo no seu hospital específico, mas ele vai fazer Uhum. rodízios em outros hospitais, ou ele tem a experiência de conseguir ir para um outro estado, passar uma experiência de um mês. Existe isso na Uhum. sua residência? Sim, a gente tem estágios optativos, né? Então, você pode fazer ou dois estágios optativos de 15 dias, ou um estágio optativo de 30 dias. Aí você pode ficar à vontade para escolher para onde você quer ir, se você quiser conhecer alguma área diferente, você pode. Só que isso é só no R2. Então, geralmente no R1 a gente já vai pesquisando onde a gente quer passar e se organiza bonitinho para passar para a coordenação aonde a gente quer ir. Certo. E TCR, trabalho de conclusão de residência, como é que é? A gente tem as orientações por lá, a gente tem aulas também nessa disciplina do primeiro ano que eu falei que é online. São várias disciplinas, então a gente tem a disciplina de metodologia da pesquisa e depois uma específica só para TCR. Então você tem esse auxílio e também lá na nutrição eles separam orientadores para poder ajudar a gente nesse processo. Então você Uhum. escolhe temas ali que são relacionados à sua área e eles te ajudam nessa questão, você faz as suas pesquisas, pode ser que seja uma pesquisa ali na prática ou uma revisão de literatura, isso vai de acordo com o que você preferir fazer no momento. Perfeito. E agora, perguntei para você, né, qual foi a melhor, maior experiência que você teve até então. E agora, qual foi o maior desafio que você teve, assim, dificuldade, esse lado realmente mais de caramba, vou ter que passar por isso, ou algo de desafio que você passou aí na residência até então? Eu falo muito isso de não se envolver com as histórias, porque eu acabei me envolvendo bastante no começo. Eu lembro até hoje que tinha um paciente que, assim, eu fiquei muito comovida com a história que ele passou por lá e tudo mais. E assim, você tá lá, presta apoio, às vezes você conversa com eles, fica ali horas conversando, mas uma hora eles vão embora, ou infelizmente às vezes pode acontecer, né, de virem a óbito e tudo mais. Então eu acredito que nessas experiências assim, eu sou campeã É, de tentar não me realmente, envolver. realmente se envolver com o paciente é algo meio que inevitável como ser humano, né? Mas você Sim, precisa ter aquele equilíbrio, porque nós, como profissionais da saúde, precisamos encontrar isso, né? Senão a gente sofre muito. exato. Sim, é. Mas de outras partes, assim, eu acredito que esse choque, às vezes, de ver coisas que nem tem na literatura, ou às vezes de ver uma comorbidade específica, alguma síndrome muito rara que você também nunca viu, nunca soube como cuidar, e você tem que se virar ali com o que você tem ali na hora, né? Ah, é legal Então, você acho que pra falar sobre mim. isso. Só, perdão, te interrompendo, mas é Não, pode bacana falar. você falar sobre isso, porque tem muita gente que tem medo, assim, né? Ah, eu tenho Uhum. medo de começar a residência e não saber de alguma coisa. Será que eu estou preparada, né? A gente sabe que realmente você não vai saber de muitas coisas e você vai aprender ali na prática, né? Fala um pouquinho sobre isso, como é buscar, eu peguei esse caso, nunca vi na vida, o que é que eu faço diante dele, digamos assim. Então, lá acontece muito, porque igual eu falei, às vezes o paciente é de outra clínica e ele vai pro trauma e aí você não sabe lidar com aquilo. Já peguei casos assim, de síndrome muito rara, e aí eu sentar com a minha preceptora, conversar com ela, que a gente tem também, você pode conversar com os preceptores para tirar essas dúvidas também. A equipe médica, às vezes, também é bem compreensiva, às vezes nas reuniões multi eles passam ali o que eles estão achando do caso. Mas assim, sempre você vai ter a preceptora ali, converse com ela, tire suas dúvidas, você não estará sozinho, calma.
Então, você não precisa ter medo para fazer a residência. Vão aparecer coisas que a gente não sabe. Mas muitas vezes o que não tem referência, a gente vai manejando, vai vendo como o paciente vai aceitando de certa forma e vai indo. Perfeito. Daniele, como é que tem sido, né, a experiência com outros profissionais? Como é que é essa parte, assim, multiprofissional? Tanto com outros residentes que estão no hospital, de outras áreas, e até mesmo os outros profissionais que estão trabalhando aí, né? Como é que é essa parte multiprofissional, a vivência que você tem? A questão da parte multi, a gente tem mais vivência quando tem algum tipo de reunião na clínica e tudo mais, porque é todo mundo tudo muito corrido por lá. Então, assim, às vezes você encontra alguém no corredor, a fono, principalmente, ela sempre tá muito junto da gente, dependendo da clínica, né? Quando eu passei na clínica da neuro, a fono sempre estava por lá, então você sempre conversa com ela sobre, né, os pacientes, como é que vai evoluir a dieta. Mas, de certa forma, você tem essa abertura nas reuniões multi para conversar com eles, com os médicos, com o físio, e sempre ir fazendo esses manejos de acordo. Às vezes você precisa da ajuda da físio para pesar um paciente, aí você vai lá, conversa com ela, a fono, sempre olhar as consistências. Então, tem essa troca, assim, durante essas reuniões. Mas no dia a dia, como é mais corrido, é um pouquinho mais difícil de você encontrar o pessoal. Sim. Show. E Daniele, outra coisa, em relação à carga horária, como é que tem sido o desafio de estar na residência? E a gente sabe, né, que uma das especificidades é essa carga horária de 60 horas semanais. Como é que tem sido, né, você viver esse ano inteiro já passando por essa rotina? Tem sido, assim, um baque de realidade, né? Porque é muito corrido, de fato. Você fica muito cansado. E eu moro a 1 hora e meia do hospital. Então, eu saio muito cedo, volto tarde para casa, e no outro dia eu tenho que estar lá de pé. Então, é cansativo, sim, mas você faz vínculos ali que tornam tudo isso mais leve, sabe? Então, é tranquilo depois de um tempo, depois que você acostuma. Óbvio que nas primeiras semanas eu voltei para casa só o bagaço, literalmente. Até eu me adaptar, demorou. E eu tô noiva ainda, então é correria com casamento, com residência, com tudo, então você se desdobra. Mas não é nada assim que você não consiga levar. Até porque você tem essas folgas, né, no meio da semana, vai ter final de semana que você tá livre, então dá para conciliar e dá para descansar também. E tem férias também, né? Tem férias, isso. Como é que é? Fala um pouquinho. As nossas férias, elas são divididas em 15 dias. Então, geralmente, você tira férias em julho, aí a primeira quinzena sai os R2, segunda quinzena é R1. E aí, no final do ano, os R2 saem em dezembro, mais ou menos, de férias, e os R1 em janeiro. E aí vai repetindo isso, de R2, R1, mas é sempre julho, dezembro e janeiro. E aí tem essa quebra de 15 dias. Então, 6 meses, descansa um pouquinho, volta de novo, Já dá para dar uma aliviada, né? dá para dar uma aliviada, sim. Perfeito. Acho que a gente já conversou assim muita coisa sobre a sua residência, já deu para ter uma visão de como é ser um residente de urgência e trauma, né? E eu queria que você desse uma resumida, digamos assim, uma mensagem para o pessoal. O que que você diria para quem quer se preparar para essa residência também, para quem quer ser residente de urgência e trauma? Bom, se preparem, estudem bastante, façam isso que eu falei, de pegar as provas antigas, sempre ir revisando, fazer essa questão de responder questões de forma ativa, né, que você fala. Então, sempre veja as questões da prova, vai lá, vê o que você tem mais dificuldade e vai tentando se aprofundar. Também não se matem de estudar, gente, por favor. Eu cometi esse erro tantas vezes. Descansem, tirem um tempo para vocês descansarem também, porque se você não tiver descansado, você não consegue ter um desempenho bom na prova. Não fiquem nervosos, eu acredito que se for para ser, vai ser, tá? E escolham bem os processos seletivos de acordo com aquilo que cabe na sua realidade, que foi o meu caso, né? De não ter uma análise curricular boa, então não se desespere se você não, assim como eu, não conseguiu fazer essas coisas para análise curricular ser melhor. Tudo pode dar certo. Vai depender de você, da forma como você estuda, e é isso. Perfeito. Ó,
Muitíssimo obrigada. Sua presença foi muito especial. Nosso primeiro episódio, né, do ano de 2025. Então, estou muito agradecida com toda essa partilha de experiência, né? Realmente foi um momento muito rico. Deu para a gente aprender muita coisa sobre o que é ser residente de urgência e trauma. Então, meu muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço o convite, eu não estava esperando, né, por esse convite. Então, eu fico muito feliz de ser a primeira. Eu espero ter ajudado quem está pensando em vir fazer a residência de urgência e trauma. E eu também fico à disposição para quem quiser tirar dúvida, conversar sobre. Fico total à disposição de vocês. Maravilha. Pois, ó, muito obrigada. Obrigada por terem acompanhado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como a Dani falou, qualquer dúvida pode até colocar aqui nos comentários desse vídeo. Um beijão e até o nosso próximo episódio. Tchau, gente!